Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo. Muito obrigado por sua audiência do outro lado, por sua presença do outro lado desta tela, deste monitor. Vamos falar de livro, de literatura? Qual o melhor livro que você já leu este ano? Estamos em outubro ainda, mas você tem ideia de qual foi o melhor livro que você já leu ou o pior? Eu tenho aqui um livro para apresentar, este, ok? Este livro. O Último dos Faraós, Jesus. É um título chamativo, mas não é apenas um título chamativo para vender literatura. É o que realmente o autor acredita, certo? Este, com certeza, até hoje, neste ano, desde janeiro até agora, estamos em outubro, foi o pior livro que eu já li. Esse livro foi adquirido ano passado, certo? 2023. Foi um livro muito caro e depois de guardado aí por tanto tempo, eu resolvi lê-lo. E terminei agora, certo? E com certeza o pior livro que eu já li, certo? Não que seja inútil de todas, até aprendi algumas coisas, algumas novidades, mas no geral é aquele livro que não tem nada a ver. Que Abraão foi faraó do Egito, né? Que os judeus todos eram de linhagem faraônica no Egito, certo? São coisas que não têm comprovação histórica nem científica, certo? Muito embora o autor, que é o Ralph Ellis, fez alguns comentários, certo? Favoráveis à sua teoria, certo? Que ele crê que são reais, são coisas reais, que são fatos. E não só isso, temos aqui mais outras coisas, que Jesus era casado com Maria Madalena, Paulo, Saulo, Saulo e Joséfo eram a mesma pessoa, eram a mesma pessoa, certo? Paulo, Saulo e Joséfo, a mesma pessoa. Não entender aqui do escritor. E Paulo foi o fundador da igreja. Paulo escreveu aquele famoso livro, né? Guerras Judaicas, História dos Hebreus. Então ele escreveu como romano para os romanos e as cartas ele escreve com o nome de Paulo para a igreja. E dizendo o autor aqui que ele foi o fundador da igreja. Quando o fundador da igreja, que é congregação, que é um povo congregado, unido e reunido, voltado para a divindade, foi Jesus. Edificarei, ele disse, a igreja. Edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, disse Cristo. Mas o autor diz aqui que o fundador da igreja é Paulo, e Paulo é José. Cristo foi casado com Maria Madalena, certo? E muitas outras coisas mais você vai encontrar aqui nesses textos, certo? Do Ralph Ellis. A crucificação foi uma invenção, Cristo não morreu na cruz, foi retirado vivo da cruz, certo? Por José de Arimateia, a quem ele também disse que esse era o próprio Joséfo, ok? E muitas outras coisas mais você vai encontrar aqui. É bom para obter alguns conhecimentos, porque sempre é bom ouvir o outro lado e ouvir com atenção, certo? Sempre é bom você ouvir o outro lado.
que Jesus tinha, que na verdade Jesus queria era se tornar um governante como os faraós, porque ele pertencia a essa linhagem dos faraós, que os judeus, que Abraão, que Jacó foram faraós do Egito, certo? Moisés também, ok? E é um livro que você pode ler com toda tranquilidade, certo? Como eu falei, é sempre bom ouvir o outro lado. É sempre bom ouvir a outra parte, certo? Sempre bom aprender com ambos os lados. E aí você toma a sua decisão, certo? Eu achei um livro muito tendencioso, anticristão, certo? É que até em relação ao próprio Paulo, ele não fala muito bem, chega a quase xingar o apóstolo. Ele diz que Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Jesus fazem parte desses reis divinos lá do antigo Egito, que Jesus estudou no Egito, e tudo que ele aprendeu de sua espiritualidade, ele aprendeu no tempo que passou no Egito, coisas como essas, que são coisas sempre ditas por anticristãos, certo? Tem até um capítulo aqui, Joséfos barra Saulo. Para ele, Joséfo e Saulo, Paulo era a mesma coisa. Ok? Está aqui, que não me deixa mentir. Ok? Joséfos ou Joséfos, o autor de História dos Hebreus. Ok? Então, pode ser uma indicação de leitura? Pode. Você que gosta de leitura, gosta de se aprofundar nesses assuntos históricos, espirituais, religiosos, lendas, mitos, teorias, teorias conspiratórias, certo? Se você for firme em sua fé, este livro não vai te demover da sua fé, certo? Pelo contrário, pode até aprofundar a sua fé, ok? Pode até aprofundar a sua fé. Ele afirma que o discípulo amado, na verdade, não era João, era Judas. Então, tentando derrubar uma crença aí de mais de 1000 anos de que o discípulo amado, na verdade, era João. Assim crê todos os cristãos ao lerem os evangelhos, especialmente o evangelho de João, mas ele diz aqui que era Judas, ok? E que Judas também não morreu, não se suicidou, ok? Esta é a teoria do escritor deste livro, Ralph Ellis. E ele ainda fala claramente, ó, como se fosse um fato. Claramente, que o discípulo amado e Judas, o evangelho de João indica claramente, não indica claramente, que Judas e o discípulo amado são a mesma pessoa. Ele não dá referência sobre isso, ok? A referência, a única referência que ele traz é, voltando-se aqui, 3, 4, 5, vamos ver aqui.
João 21:20, né? Voltando-se Pedro viu que o seguia aqueles discípulos que Jesus amava. Aquele que estivera reclinado sobre o seu peito durante a ceia lhe perguntara: Senhor, quem é que te há de trair? Isso não significa, não dá nenhuma referência, não mostra claramente. Mas ele afirma que esse camarada aqui é o Judas, o discípulo amado. Okay? Desfazendo assim, ou tentando desfazer de uma crença de séculos. Pois a igreja, que os cristãos creem que o discípulo amado era nada menos que João. Então é isso aí, pessoal. Temos um livro aqui de cerca de 340 páginas e o que é que eu tenho a dizer para você? Você gosta de você gosta de ler, de leitura, gosta desses assuntos? Eu indico, mas já fiz um pequeno spoiler do que você vai encontrar nesse livro, certo? O título chama atenção e às vezes a gente acaba comprando por causa do título. Esse foi o meu caso. Não somente por gostar de assuntos religiosos, assuntos voltados a esse tema, históricos, certa arqueologia, mas porque o título também foi muito chamativo. Certo? E a editora também eu já conheço. Quais são as publicações dessa editora? Ok? Mas não é um livro barato, não foi barato quando eu comprei. E esse pequeno spoiler vai te direcionar para a compra ou não compra desse livro, certo? Então, está aqui. Deseja comprar, deseja adquirir, vá em frente, mas já sabe o que vai encontrar aqui, certo? Nada favorável ao cristianismo, certo? Judas não morreu, Judas era o discípulo amado, Jesus estudou no Egito, Paulo e José de Arimateia é a mesma pessoa, e Flávio Joséfo, e assim por diante. Abraão foi faraó do Egito, assim como Jacó, Moisés. Então, são essas coisas que você vai encontrar aqui. E muitas outras que vai te deixar chocado. Jesus era casado com Maria Madalena, deixou filhos, certo? Então, fica aqui. Dica de leitura ou de não leitura. Valeu, tchau, tchau, bye, bye. Deus abençoe.